Princesa Andressa. Pode ficar à vontade. O assunto hoje aqui é imagem, né? A gente está falando sobre isso. Vamos começar explicando o que é a École Supérieure de Louvre, né? Bom, a gente é uma escola francesa, estamos há 10 anos aqui no Brasil e nós somos especialistas em formações de consultoria de imagem com esse viés. O nosso slogan é ser para vestir, né? Então, a gente acredita que a pessoa, para externar melhor a imagem, ela precisa se conhecer primeiro e todas as nossas formações giram em torno disso. E é muito interessante a fala da Fernanda, porque é isso mesmo, entendeu? As pessoas, elas procuram verdade na imagem que elas veem. E hoje, com o advento das redes sociais, onde tu pode pesquisar quem é aquela modelo no dia a dia dela, isso faz muito mais sentido, né? Que aquela propaganda fale com uma verdade. E isso tudo traz um assunto que antecede, que deveria ser visto. Eu sempre digo que a gente deveria aprender sobre imagem na escola ainda, né? A gente comunica a partir da nossa imagem. A nossa imagem faz parte de uma comunicação que é uma comunicação não verbal. Então, sempre quando a gente olha alguém, quando a gente olha uma foto, quando a gente olha uma pessoa, aquela informação de como está a imagem daquela pessoa, quando vocês viram a gente entrando aqui, na cabeça de vocês já vai formando como é que é a Andressa, se ela é uma pessoa acessível, se ela é legal, se ela é antipática, se ela é querida, se não é. Isso tudo o nosso inconsciente vai processando. E é muito legal que as empresas já tenham se dado conta disso, né? É muito legal que a gente fale mais sobre isso, porque ninguém mais se engana. A gente tem a sensação de que aquela imagem é falsa. A gente não pode entender tecnicamente sobre isso, né? Porque aí precisa de um estudo de linhas, formas, comportamento, postura, mas a gente sente, a gente percebe que não é natural, e isso ninguém mais quer, né? A gente está trabalhando na era da verdade, e é importantíssimo e muito bom que as marcas tenham se dado conta disso. Andressa, a gente está falando sobre o impacto que a nossa comunicação não verbal, da nossa imagem, causa no outro. Mas essa imagem também causa um impacto em nós mesmos, né? Sim, sim. Isso é bem importante, porque assim, desde a década de 50, mais ou menos, que já é sabido que a nossa imagem comunica para o outro, tá? Isso, várias pesquisas, estudos e testes feitos comprovam. A nossa imagem se comunica muito mais num primeiro momento do que as próprias palavras. A nossa imagem como um todo. A vestimenta, cabelo, maquiagem, postura, linguagem corporal. De uns anos para cá, de um tempo para cá, também veio à tona, principalmente a partir da Amy Cuddy, que é uma psicóloga social, que fez alguns experimentos e identificou que a nossa imagem é capaz de comunicar a nós mesmos. Então, a forma como a gente se olha no espelho todos os dias tem um impacto na percepção que a gente tem de nós. Exatamente. Então, desde criança, a gente vai construindo percepções a partir do que a gente vê na frente do espelho, do que os outros nos dizem e a gente acredita ou não, né? O que a gente compra disso ou não. Por exemplo, a Fernanda pode ter tido uma imagem dela antes de ser descoberta por olheiros e ela teve que reformular e passou a se enxergar diferente ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente ter consciência que não só a gente comunica para os outros através da nossa imagem, mas a gente consegue comunicar para nós mesmos. Então, assim, gente, quando a gente está desanimado, quando a gente está meio deprimido, quando a gente não está gostando de nós, ao invés da gente fazer aquilo que a gente tem tendência de fazer, que é pegar uma roupa velha, um moletom qualquer, aquela peça antiga do guarda-roupa, não, aí sim que a gente tem que, né, adotar uma postura de poder, colocar aquela roupa que a gente gosta, se maquiar de um jeito que a gente gosta, ajeitar o nosso cabelo do jeito que a gente gosta, para que o nosso cérebro comece a comprar essa ideia de poder, isso que a gente está vendo na frente do espelho. Isso faz toda a diferença. Eu sei porque eu trabalhei durante 18 anos em televisão e eu digo que o dia que eu estava me sentindo feia, assim, a maquiagem não ficou legal, o cabelo estava rebelde, parecia que eu não desempenhava bem a minha função. Isso impacta na nossa autoestima, até na nossa performance. Você estava comentando, Fernanda, que no início a sua imagem, antes de ser descoberta, era diferente. Como eu nunca pensei em ser modelo, eu não entendia o que era o mundo da moda, eu não entendia como funcionava aquilo, eu me olhava e falava, gente, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo, tipo, eu não sabia.
A partir do momento do meu primeiro trabalho, que eu olhei uma Polaroid, naquela época Polaroid, de novo, eu olhei a Polaroid que eu vi, eu falava, gente, isso aqui sou eu não entendia muito bem. E eu ia pro espelho para olhar para mim mesma e pensar, será que eu tô vendo, eu pensava nisso naquela época, eu falava, será que eu tô conseguindo, não sei o que é isso, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas será que sou eu que tô fazendo isso? Era muito doido, muito doido. E eu comecei a construir muito essa imagem através do que você está falando, muitas vezes eu achava que eu não era capaz e daí eu me vestia, me arrumava e pensava assim, não, eu sou assim. Eu olhava no espelho e falava assim, até que não tô tão ruim, né? Até que tô melhorando. Mas eu acho que no começo eu tinha muito isso. Fernanda, você citou aqui essa coisa de fazer o comercial do cabelo rachado, cabelo liso, de hoje ter mais uma verdade. A gente não precisa citar nomes de marcas, mas eu queria te perguntar se você já se sentiu em outro momento deslocada, né, ao fazer uma campanha, de aquilo, da imagem que você precisava representar naquele momento, está deslocada com a sua verdade, digamos assim? Graças a Deus, eu tive sorte, na verdade, porque isso, no começo da carreira a gente não tem nem esse direito de exigir alguma coisa ou de simplesmente negar. Claro que hoje em dia, no patamar que eu estou, são muitos anos de carreira e o nome, de uma certa forma, tem um peso e tal, você acaba... De uma certa forma, você está bem modesta. Você acaba conseguindo meio que, né, tipo... Ai, vocês estão também, gente, só virando pra cá. Meio que direcionar e falar, acho que isso não é legal pra mim, acho que isso é legal, isso não é. Mas naquela época não tinha muito isso. Então eu tive sorte, porque poderia ter acontecido, a gente era paga para fazer o trabalho, independente do que era o trabalho. Só que isso não significa que eu tenha vestido coisas, todas as coisas que eu vesti ou fotografei eu gostei, ou que é uma questão de roupas que eu usaria na vida real. Isso não, eu também não vou dizer isso, não gostei pouco de dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, esse é o trabalho da modelo. Você representa uma imagem, você tem que representar o cliente e é para isso que você está ali. Mas, graças a Deus, eu não tive esse problema. E a gente pode dizer também que a gente muda de opinião também ao longo da nossa vida, né? A gente vê, principalmente, acho que no mundo... A única coisa que eu não mudei de opinião até hoje na minha carreira é que eu não uso baloneiro. Entendeu? Eu não mudei de baloneiro. Vou virar um pouquinho. Vira, fica à vontade. Não, eu digo assim, eu consigo ver vocês. Porque a gente vê, por exemplo, peças, sei lá, casaco de pele, né? Que antigamente era uma coisa que depois virou uma coisa que ninguém mais quer usar, porque... Eu uso falsa. Eu uso as falsas, porque eu gosto muito da imagem, assim, eu acho bonito. E quando me perguntam, eu falo, é falso, e pronto. Até porque eu, na época, hoje em dia eu já nem gosto mais, assim, não compraria uma verdadeira. Compraria uma fake, e na época que tinha as verdadeiras não tinha dinheiro. Então, no caso, uma fake mesmo. Vou voltar para a Andressa aqui. Andressa, qual é a importância da gente estar com o nosso estilo, né, o nosso gosto apropriado no local? Assim, a importância de você se sentir bem naquele local. Então, uma coisa leva a outra, né? No momento que eu estou me sentindo confortável dentro de uma vestimenta, de uma imagem, de uma maquiagem, de um cabelo, eu me olho na frente do espelho, eu me sinto mais segura. Eu me sinto, a minha autoestima vai melhorando. A nossa autoestima está relacionada diretamente à forma como a gente se vê, o quanto a gente consegue se abraçar também. E a gente se apropriar do nosso estilo, desse se conhecer, tanto que não é à toa, né? O ser para vestir, ele de fato existe e rende conteúdo e é uma metodologia, porque não tem como. Quando a gente está, por exemplo, desconecta, por exemplo, estou vestindo um personagem, digamos assim, que não é o caso quando tu faz um trabalho específico disso, né? Mas no nosso dia a dia a gente adota personagens na nossa vestimenta, isso tudo fazendo parte dessa comunicação e dessa linguagem não verbal. Esse personagem que eu estou vestindo vai estar desconecto com a minha fala, com o meu gestual e com a minha postura. Imagina eu estar vestindo, resolvi vestir uma personagem de uma pessoa extremamente elegante. Mas eu não sou de essência, minha essência não é essa, minha essência é mais comunicativa, extravagante, enfim. Aí tu tá lá, alinhada, linhas, formas de roupa, tecido, elegante. Aí senta de um jeito que não é elegante, fala gesticulando demais de uma maneira que não é elegante, o conteúdo não corresponde a isso, tu vai passar uma imagem
que não é crível, a pessoa não vai ter criatividade. Aquela sensação que a gente tem assim, de tipo, tem alguma coisa que não tá fechando, sabe? Todo mundo passou por alguma situação assim, tem alguma coisa nessa pessoa que não dá para confiar, tem alguma coisa errada. Muitas vezes é isso. É quando a pessoa está com uma imagem que não corresponde à sua personalidade, à sua essência, e aí essa comunicação não verbal fica toda bagunçada e dá Mas como é que a gente consegue isso? Porque nem todo mundo tem esse talento para... Esse conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico, né? Então, digamos que eu vou lá e eu acho que eu tenho uma personalidade mais sóbria. Daí eu visto de uma maneira sóbria. Mas isso não está combinando com o meu jeito. Como é que eu vou conseguir identificar qual é o meu estilo para combinar com a minha imagem? Autoconhecimento é a base de tudo. Autoconhecimento também é o princípio para a gente conseguir se vestir da gente mesmo. Então, começar a se observar. Eu me surpreendo às vezes quando eu pergunto para as pessoas assim, você tem um espelho de corpo todo na tua casa? Você se olha na frente desse espelho quantas vezes? Ou se olha com carinho, com cuidado, sabe? Se olha vestida, se olha sem roupa. Então, é se observar e entender por que essa peça, quando a gente não conhece o nosso estilo, a gente compra e não usa, fica parado no nosso guarda-roupa. Então começar a se perguntar, nossa, eu tenho essas peças aqui, nenhuma delas eu consigo usar, eu visto e não uso, o que elas têm em comum de característica? Pode ser o volume, pode ser o tecido, pode ser o corte, e que eu não gosto, que faz com que eu não use. Então a gente começa entendendo quais são as minhas roupas preferidas, quais são as peças que me identificam, quais são as coisas que eu uso mais, o que quando eu uso as pessoas dizem assim, nossa, essa peça é a tua cara. Então a gente pode começar se observando mais. E aí a gente vai entendendo o nosso estilo. A gente pode começar a fazer uma lista de coisas que eu não uso, não gosto, não adianta mais comprar. Eu experimentei, eu acho lindo na modelo, eu acho lindo na revista, eu acho lindo na novela, mas eu comprei e não funcionou. E a gente vai aos poucos conhecendo o nosso estilo. A gente pode ter até 3 estilos. Então a gente transita também entre eles. A mistura entre eles também pode dar uma imagem diferente. A gente vai amadurecendo dentro dos nossos estilos. Então sempre o autoconhecimento é muito importante. Tem gente assim, e eu não estou falando, a consultoria de imagem é um meio para te conhecer teu estilo, mas às vezes terapia, às vezes tu passa numa imersão meditando e desperta alguma coisa em ti, tu vai ser mais fiel às coisas que tu gostas de usar, enfim, tem várias maneiras de se conhecer e isso reflete sempre na nossa imagem. Fernanda, você consegue identificar o seu estilo? Como é que é? Você com o seu guarda-roupa tem o seu estilo ou você é daquelas adeptas às tendências da moda? Quando muda a moda você... Assim, na verdade, eu acho que com toda a minha experiência dentro da moda, eu percebo que eu aprendi, na verdade, que a moda, muitas vezes, ela não é exatamente o que você vê no desfile. É assim, a moda usual, né? O desfile, basicamente, é uma representatividade da história que o estilista quer contar para as pessoas. Então, assim, toda coleção tem uma história. Então, ele está contando essa história através do desfile. Muitas vezes aquelas peças não são peças usáveis, então que você não vê na loja. Obviamente, eu já me perdi o que eu ia falar, né? Estava perguntando sobre o seu estilo, se você tem estilo. Então, você perguntou... Não, estou falando isso porque você perguntou se você segue as tendências. Eu acredito muito, eu gosto muito... Quando eu gosto, eu assisto todos os desfiles, porque eu gosto, é uma coisa que eu vivi a vida inteira. E eu gosto das imagens, mas eu adapto ao meu corpo, porque eu acho muito importante a pessoa respeitar o corpo que ela tem, respeitar as formas que ela tem, porque não exatamente o que você vai ver na passarela, como eu acabei de dizer, mas assim, com pessoas que tem um corpo completamente diferente de você, estilo completamente diferente do que você estava falando, você não vai passar a verdade, não vai ficar bom, então você tem que adaptar aquela moda para você. E se sentir à vontade, você sai a Balonê, por exemplo, você tem não, que... sai a Balonê, ela estava falando quase que eu ouvi, odiar, você tem que entender que sai a Balonê, Fernanda, não dá para você. É trauma de infância, gente, nem vou contar essa história, porque é trauma. Mas assim, eu acho que o meu estilo, eu gosto de ser mulher, assim, eu gosto de ser bem feminina. Eu gosto eu sou meio vaidosa, meio bastante. E eu gosto de representar, não representar, mas eu gosto de me mostrar como mulher, assim.
Até mesmo quando eu uso coisas muito desrasgadas, tudo, eu estou sempre com bijuteria, com um acessório. Então, assim, eu não tenho um estilo muito definido. O meu estilo é ser feminina, digamos assim. Nos meus limites, as coisas que ficam bem no meu corpo, as coisas que ficam bem na minha personalidade. A gente não adianta também a gente querer usar coisas que são bonitas dos outros e não condizem com a nossa personalidade, com o nosso corpo. Então acho que não tem. Eu já perguntei isso pra um monte de gente, qual é o meu estilo? Eu vou falar, meio hippie, meio rock, meio chique, meio sexy. Eu falei, Bom, você falou um pouquinho sobre essa coisa de quebrar um pouco os padrões, quebra de paradigmas, e a gente tem acompanhado isso, né? Essa novidade da moda, de deixar de seguir só aquele padrão de beleza da mulher alta, magra. A gente tem visto algumas marcas já feito campanhas com mulheres mais reais, não que você não seja real. Obrigada. Mas com mulheres mais próximas à maioria da população, como a Avon, qual é a sua percepção em relação a esse novo momento, esses novos padrões de beleza que estão aparecendo mais hoje em dia? Então, na verdade, não são novos padrões de beleza, sempre existiram. Muitas das vezes, quando eu comecei a trabalhar com moda, não tinha tanto interesse com a moda em si. A moda era muito seletiva, era para poucas pessoas, tanto que eu mesmo não me preocupava com moda. A gente se preocupava com outras coisas. A moda era para um nicho de pessoas que gostavam de moda, não era para todo mundo. Não porque não era oferecido, era porque as pessoas não tinham interesse. Com a internet, isso ficou muito mais amplo, muito mais aberto. As pessoas começaram a ter interesse sobre isso e começaram a perceber que elas também tinham vontades e desejos. Eu sei que você deve concordar comigo em relação a isso. Então isso foi você deve, tipo assim, concorde com o que eu estou te falando. Então assim, naquela época que eu comecei, as pessoas não tinham muito acesso, era uma coisa bem restrita, as pessoas não se importavam tanto. Com a era digital, como eu acabei de falar, as coisas são mais acessíveis e as pessoas começaram a acreditar que elas podem representar alguma coisa, elas têm padrões que podem ser representados que antes não eram representados, mas talvez não porque as pessoas não queriam fazer isso, porque não era tão procurado. Isso é a minha percepção estou falando de 25 anos atrás, né? 23, 24, estou mudando a minha idade já, olha, Então eu acho e isso eu acho muito importante para hoje, muito importante, não só para a sociedade, mas como para as pessoas, eu digo para o ser humano, porque assim, eu acho que você, como eu posso dizer, com toda essa diversidade, agora, nas campanhas, nos produtos, nas lojas, as pessoas a autoestima de todas elas aumentam, não só as mulheres como os homens. Por quê? Porque elas se sentem conectadas, elas se... Qual é a palavra? Quando você se identifica e tem mais acesso, né, a tudo isso, então se identifica muito mais, e elas são mais felizes, e elas são mais confiantes. E isso é bom para toda a sociedade, de toda forma. Também acho interessante porque na parte comercial é mais emprego, é mais loja, é mais dinheiro. Então acho que isso é uma tendência natural e muito importante, tanto para a sociedade como para o ser humano em si. Entendeu o que eu falei, gente? Eu falei tanto, voltei. Bom, a gente conversou aqui sobre seguir tendências, moda. Eu vou perguntar para a Vandressa, como é que a gente consegue acompanhar as tendências sem sair do nosso estilo? Porque às vezes é complicado, né? A gente quer estar na moda, quer seguir as tendências, mas de repente o nosso estilo não combina com isso naquele momento. É muito complicado e é um fator que interfere no tu consumir e não usar, né? Então faz com que tu compre porque é a tendência, porque tá na moda, porque tá usando, porque tá na vitrine. Se eu não me conheço, eu de novo vou esbarrar na questão do autoconhecimento. Se eu não me conheço o suficiente, não entendo o meu estilo, não consigo discernir que eu gosto e que eu não gosto, eu consumo simplesmente porque está na moda e fica parado no nosso guarda-roupa. A tendência, ela se apropria de vários estilos ou não. Tu pode estar na tendência uma pegada mais romântica, como pode estar na tendência uma pegada mais glamurosa, e isso não vai abraçar o estilo natural, por exemplo. Então, antes de consumir a tendência, não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa estar sempre na moda. Quando a gente fala de imagem, a gente fala de algo que é diferente de tendência, a gente fala de algo que é diferente de moda.
Porque se eu estou falando que a tua imagem comunica, nem sempre a comunicação que tu vais precisar naquele momento vai ser de tendência, vai ser de moda. Por exemplo, uma pessoa muito jovem, uma mulher muito jovem, entrando no mercado de trabalho, trabalhar numa, sei lá, numa empresa relacionada a finanças, numa financeira, numa empresa de investimentos, com homens mais velhos e mulheres mais velhas, ela precisa passar uma imagem de mais maturidade, mais autoridade, mais força. O indicado para ela não vão ser peças de modas ou peça tendência, entende? Então, a gente fala de algo que não necessariamente está relacionado à moda e à tendência quando a gente fala de imagem, e também não está relacionado à tendência e à moda quando a gente fala de autoconhecimento. De eu entender que a balonê eu não vou usar, isso é autoconhecimento. É saber assim, ó, não adianta eu comprar porque tá na moda, porque é tendência, eu não vou usar. Que coisa mais maravilhosa. Imagina se a pessoa não se conhece o suficiente, não conhece o seu corpo, não conhece o seu estilo, vai lá, compra, olha na frente do espelho, ai, não consegui. Como é que a gente... Como é que desperdícios, né? Desperdício financeiro e psicológico, porque você se sente frustrada quando você olha no espelho, está usando aquela coisa que você comprou, que talvez você fosse usar, desculpa te interromper, e daí são duas coisas. E tem uma outra situação ainda, quando você olha uma peça e você fala assim, essa peça não combina comigo, não usaria de jeito nenhum. E 3 meses depois você usa aquela peça e pensa, meu Deus, eu adoro, eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Quando começou a calça pantacur, eu falei, gente, que coisa horrorosa essa calça no meio da canela, eu não vou usar nunca. E 3 meses depois eu tinha tipo 10 calças pantacur no armário. Eu também. Então, assim, às vezes a gente acha que não combina naquele momento e quando vê, muda a opinião, né? Sim. Vale tentar, né? Eu acho que vale tentar, que é a coisa do autoconhecimento, porque eu tô te interrompendo duas vezes, porque eu tô amando o que você está me falando. E eu tô entendendo que o autoconhecimento é a peça-chave para tudo na vida. Tudo na vida, gente. Eu sempre digo, olha, autoconhecimento é um guia para tudo, assim, até pra gente se vestir e fazer essas escolhas. Sim, a gente precisa experimentar, a gente precisa se desafiar, se propor a sair da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto tem uma diferença tênue, assim, de eu me desrespeitar em função da moda e de eu sair da minha zona de conforto. Para sair da minha zona de conforto eu vou indo aos poucos. Então eu olho, vou acostumando meu olhar para aquilo, entro na loja, experimento. Se eu não estou 100% segura, não compro nesse momento, fico pensando nisso mais um pouco, tiro uma foto, provo de novo e me pergunto, é só um medo porque é muito novo, mas eu achei bonito? Ou não, eu quero usar só porque é tendência para postar lá, porque está todo mundo usando, mas no fundo eu não estou me gostando. Se for essa segunda opção, descarta. Mas isso passa por autoconhecimento, por a gente conversar com a gente mesma, a gente olhar na frente do espelho e se questionar. A gente falou agora há pouco sobre essa quebra de padrões, né? Desses padrões de beleza, de moda. Isso a gente pode dizer que é um avanço de alguma forma? Como é que essas mudanças nesses padrões reverberam também na forma como as pessoas se enxergam, na sua autoimagem, né? Totalmente, porque quando a pessoa se sente representada, como a Fernanda falou, quando eu estou representada naquela revista, eu estou vendo imagens que estão mais próximas do meu corpo, do meu cabelo, né, das minhas formas, pessoas mais reais, a gente vai se sentindo também mais empoderada, mais fortalecida, mais real, e isso interfere diretamente assim, em tudo na nossa vida. Porque uma pessoa que sai se sentindo bem, linda, maravilhosa de casa, muita coisa pode acontecer e ela vai se manter bem durante o dia dela. Agora, se tu já sai se sentindo desanimada, que o teu corpo é errado, que não tá certo o teu cabelo, que não faz sentido, a gente vira escrava disso. Quantas e quantas pessoas que passam uma vida fazendo dieta? Principalmente agora na era digital, da parte
Redes das sociais. redes sociais, que todo mundo se cobra o tempo inteiro. Como é que você lida com as suas redes sociais? Você cuida muito do que você posta ali? Você procura passar uma imagem, criar um personagem da Fernanda Mota, top model? Ou você coloca a vida como ela é ali? Não, eu coloco, depende do conteúdo também, porque eu não quero decepcionar as pessoas que estão lá para me ver, entendeu? Tudo bem. Vou repetir a pergunta para a Andressa, né? Já que ela trabalha com uma imagem, você tem uma Estou preocupação? fazendo certo ou fazendo errado? Tá fazendo certo. Você tem uma preocupação também em passar a pessoa cuida da imagem e quando você olha tá ali assim... Eu tenho essa preocupação. E é muito interessante até porque eu quero chamar a atenção para essa tua pergunta, porque ela é motivada porque a gente se preocupa com a nossa imagem, né? Então assim, o fato de tu falares pra pessoa assim, já me disseram isso, que eu sou parecido, é porque nossa, eu não posso decepcionar, a minha imagem não tá como essa pessoa espera, então eu vou falar uma mentirinha aqui, de dizer que não sou eu, então isso só reforça o quanto a nossa imagem comunica, a gente sabe disso e a gente se preocupa com isso. Eu, Vandressa, um dos meus estilos, quem conhece estilos, é o natural. Então assim, pra estar vestida que nem uma mendiga é assim, sabe, facinho. Conforto acima de tudo, meu final de semana é com moletom, mas claro, como eu tenho também estilo fashion, tenho estilo moderno, trabalho com isso, eu tenho moletom, mas meu moletom é um moletom mais arrumadinho. É um moletom com uma modelagem mais certinha, mas vou para o supermercado de moletom, vou sem estar maquiada, mas sim, cuido. O mais importante não é, a gente não precisa estar igual em todas as situações. Eu não vou para o supermercado assim, a Fernanda não vai para o supermercado. Sabe, a gente não precisa estar assim em todas as situações, isso até soaria falso, né? Mas é a gente estar com a nossa identidade ali, sabe? A gente ter a nossa pegada ali. Então, por exemplo, assim, a Fernanda vai ter características da imagem dela que são dela, esse feminino, né? Essa vaidade. Então, mesmo ela tá de moletom e calça jeans no supermercado, isso precisa aparecer. É isso que vai criar a conexão com quem acompanha e assiste ela e vê ela. Que não vai dizer assim, nossa, é outra pessoa, estou confundindo. Não, ela é a mesma pessoa, um pouco mais casual, né? Numa situação. Isso é importante. Um pouquinho mais também. Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre o Fernanda Mota Trend Tour. O que é esse projeto? Então, na verdade, o Fernanda Mota Tour foi uma ideia minha que eu tive, porque eu gosto muito de falar, né, processos. Eu falo bastante e eu tenho muitas histórias e assuntos, que a gente está fazendo hoje, perguntas que você está fazendo é basicamente o começo de um trend tour meu. E eu montei a história, um pouco das histórias que eu tenho para contar da minha carreira inteira e ao mesmo tempo eu entrevisto pessoas relacionadas, dependendo, obviamente, do lugar onde eu estou fazendo o trend tour. O assunto varia dependendo do local que a gente está, do cliente, enfim. Mas assim, o que eu faço? Por exemplo, a gente veio no shopping, a gente está falando de moda. Eu chamaria uma outra, ou uma modelo, ou uma pessoa, ou a Glória Coelho, e eu entrevistaria ao vivo, abriria mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que eu contaria as minhas histórias junto com elas, entendeu? E no meu trend tour, eu falo coisas que não são comuns, assim, eu faço perguntas que são diferentes, coisas mais, como eu posso dizer, que não tem na internet, coisas que a gente não tem muito assim pra... Tudo bom? Então, assim, é basicamente um talk show de TV, mas no teatro ou em qualquer lugar, mas falando de coisas não só das coisas que a gente está acostumado a ouvir, mas coisas mais pessoais. Dessa relação que tu tem com as outras histórias minhas, eu meio que um teatrinho. Assim. Esse conhecimento que tu tem de toda essa parte de bastidores. De bastidores. Legal. Bom, Fofocazinha. falando em fofocaiada, vamos abrir perguntas para o público, porque senão a gente vai ficar aqui conversando. Eu sei que tem muita gente ávida por fazer perguntas também, então vou pedir que quem quiser fazer perguntas. Vocês querem perguntar? Para Fernanda. Aqui o microfone, por gentileza, aqui na frente. Levanta a mão só para as meninas identificarem aqui. Aqui, ó, por favor. Aqui na frente. Vocês estão lá atrás, cara.
Já está chegando o microfone. Estava lá atrás o microfone. Aqui, ó, bem no primeiro filetão. Tudo bem, eu sou Alan Paleta, eu trabalho com Direito da Moda. Algumas pessoas já me conhecem aqui justamente por isso. O meu interesse é sempre estar buscando os temas do shopping, desses talks, justamente nesse viés que me interessa. Eu não podia deixar de ver esse nome, o que sua imagem comunica, e não pensar no direito de imagem, né? Então eu vou dirigir a minha pergunta para a Fernanda Mota. Já perguntou o que é direito, não? E vou pedir para contar podres. Não, vamos lá. O que na sua carreira com certeza deve ter ocorrido pode ter sido marcante para você desse ponto de vista jurídico? Algum trabalho que possa ter sido interrompido por alguma questão contratual, algum abuso de direito de algum contrato que você tivesse, né? Continuaram usando, usaram errado, pode ter te abalado de alguma maneira moral ou profissional? Alguma coisa que você recorde, assim, um case que você queira e possa contar, eu agradeceria. Eu não vou falar nomes, né? Porque eu acho um pouco antiético falar nomes de clientes, mas aconteceu várias vezes o uso indevido da imagem. Muitas vezes a gente faz uma foto que é para uma empresa internamente e isso vira uma campanha gigantesca. Isso acontece muito. E aí você entra na justiça, obviamente, e acaba retomando, não tudo, mas você acaba retomando a negociação e acaba sendo ressarcida desse problema, no caso. Já aconteceu comigo isso várias vezes, já aconteceu comigo quebra de contrato por falência da empresa, isso acontece bastante também. Muitas vezes a empresa, não aconteceu comigo, mas eu já escutei várias histórias de empresas que, por exemplo, de produtos que a Anvisa não libera, você faz a campanha, a pessoa vai receber e não recebe porque não liberou, e daí a empresa vai lá e não te paga. Existem as pessoas que agem de má fé, porque geralmente a gente tem vários casos, tem trabalhos que você recebe metade antes, metade depois, tem trabalhos que você só faz se você receber antes, e tem trabalhos, principalmente esses trabalhos de campanha, que a gente recebe 30 dias depois, 15 dias depois começa a receber. E tem os royalties, que são os valores que você recebe por cada produto vendido, que você vai recebendo de 3 em 3 meses, de 1 mês, você sabe muito bem em relação a isso. Então, tem esse processo de quando você vai receber depois, muitas vezes já foi feito, já fez o trabalho, o cliente não paga, as pessoas querem de má fé. Eu acho assim, eu não tive uma experiência muito drástica em relação a isso, mas eu acho que toda vez que acontece uma coisa ou um atraso, a gente infelizmente se sente muito, como eu posso dizer, não só usada, mas a gente se sente muito, não desvalorizada, a gente se sente como se fosse uma trapaça, né? Tipo, enganada. Isso é uma coisa muito ruim como profissional e como ser humano, assim, abala um pouco a parte emocional. Mas eu acho que também quando você trabalha muito tempo e quando você acredita no seu trabalho, coisas boas voltam a acontecer e acho que acontecem até 1000 vezes melhor. Mas existe muito isso. E graças a Deus tem a justiça pra gente colocar isso no pau, entendeu? E pegar o pau na verdade. O direito da moda. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá? Então, gente, anima. Aqui, pergunta aqui na frente. Eu tava ouvindo o tempo inteiro, sabia que você ia perguntar. Olá, boa noite. Eu sou Fabiola Mansur e eu estou iniciando um blog. Eu gostaria de... Que dicas você pode dar, vocês duas, para quem está começando agora no caminho, no blog da moda? Bom, eu acho que a primeira dica, e a gente já falou um pouco sobre isso, assim, eu não sou muito assim de redes sociais, estou engatinhando perto de vocês, eu estou engatinhando ainda, né?
mas é ser verdadeiro, sabe? Assim, é ser verdadeiro nas fotos, no texto, na forma como tu fala, escolher a tua linha de raciocínio. Eu me identifiquei com a Fernanda, eu só posto e escrevo se tem conteúdo. Eu sou professora, né, de consultoria de imagem, enfim, eu não faço postagem por fazer, então escolha qual vai ser a tua linha de conduzir, né? Como é que tu queres conduzir? Tu quer levar muito conteúdo, tu quer levar mais notícias, segue essa linha, não que não possa ter, né? Enfim, tu não possa ir se testando também. Eu sou muito a favor da gente pilotar coisas, pilotar, ouvir, ver a resposta do público, ir adequando, ir ajustando, mas principalmente ser muito verdadeira, porque não adianta a pessoa te conhecer pelas redes sociais, pelo teu blog, e quando sentar para conversar contigo, quando tiver o contato contigo, ser completamente diferente. Aí a gente está falando daquela questão da credibilidade da imagem. Só vai ter sentido se a tua foto, o teu texto e como tu se comporta fora, né, das redes, tudo isso fizer sentido, tudo isso estiver conectado. Essa é a dica que eu posso te dar, porque eu não entendo muito a fundo assim, desse universo de blogs. A dica dela é a mesma que a minha. Ela falou, por isso que eu falei, ela fala primeiro, que se você falar bonito, vai falar direitinho. Ela fala muito bem. E ela tá completamente com a razão, assim. Eu acho que nem ela falou e que nem eu sempre falo, verdade acima de tudo. Até porque hoje em dia é muito fácil você descobrir o fake, é muito fácil você descobrir que aquela pessoa não é verdadeira. Você pode investigar a verdade inteira em relação a isso. Eu acho que também, além da verdade, além de buscar essa linha, eu concordo completamente com você, você pode também ir testando as formas de como se comunicar com as pessoas através de vários. Hoje em dia a gente tem um monte de caminhos na internet, mas. Gente, eu tava com a cabeça. Tava com um nome aqui na palavra, na cabeça, agora sumiu. Mas. Calma aí, gente, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu olhei pro teto e falei, tem um negócio pra ele, eu esqueci. Eu juro pra vocês. Outra coisa é tomar de covilhopa, né, pra memória, que é ótimo, escrever precisando, né, mas acho que ser autêntico é o principal. Ser autêntico, mas eu queria dizer pra ela que às vezes a gente busca os caminhos, mas a gente busca os caminhos, agora eu lembrei. O que a gente vê do outro, nem sempre do outro é perfeito para nós. Ai, lembrei. Então, às vezes a gente também vai copiando as pessoas e isso não, nem você falou outra hora aí, não faz a verdade, não condiz com a sua imagem. Então, assim, a gente tem que testar, a gente tem que buscar os caminhos, mas a gente tem que pensar o que a gente gostaria que as pessoas soubessem que é da gente, o que a gente gostaria que as pessoas conhecessem da gente. De novo, autoconhecimento, né? Gente, é verdade. Gente, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Mais alguém? Ali, ó, por favor. O microfone. Seria o momento de vocês falarem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Matheus, eu sou jornalista, sou especialista em marketing pessoal. Eu tive o privilégio de estar com a Andressa, fui o primeiro homem a estar na escola dela. É verdade. No Brasil. E eu acho muito especial contar um pouquinho disso, porque eu queria que ela falasse sobre a importância da Ecole. Porque talvez vocês não tenham noção da dimensão que isso tem no impacto de tantas vidas, e principalmente no impacto de currículo. Acho que a gente fala muito de mercado, a Fernanda falou isso muito bem, mas ela é um case de muito sucesso, né? Que traquejou muito bem, acho que não viveu só de louros, acho que enfrentou muito perrengue, mas deu muito certo, e é um ícone nacional, é uma das joias de beleza que a gente tem no Brasil, né? Mas é uma verdade, né? Não é um puxa-saquismo, acho que é uma constatação de mercado. A gente tá falando de case business, assim. E a Andressa, por estar à frente da Ecole, pode falar com isso com uma propriedade muito interessante. Eu acho que eu queria muito ouvir ela comentar para vocês, porque aqui em Santa Catarina é um polo super legal, um polo que tem muito a ver com moda. Eu ouço muito, eu trabalho com comunicação de moda há 10 anos, eu ouço aqui na região as pessoas falando, eu tenho dificuldade de trabalhar com moda.
Eu fico pensando, gente, mas tem um monte de fábrica, né? Como que a gente pode aplicar? Achei super bacana ela contando que ela está querendo criar conteúdo agora e tudo mais. Como que a Ecole pode contribuir, né, Vanessa? Acho que seria muito legal você contar um pouquinho. Olha eu vendendo a escola dela, né? Mas acho que vai ajudar pra caramba quem tem vontade de entrar no mercado de trabalho, trabalhar com moda, quem quer se reposicionar no mercado. E no contrato também. Vou, Deus, vamos conversar. Não, o meu contrato não deixa, mas tudo bem, a gente conversa depois. Ah, eu adoro. Muito obrigada, Matheus. Eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que isso é o melhor que a gente pode ter. Quando os nossos alunos, né, eu tenho uma escola, então quando os meus alunos espontaneamente dão os seus depoimentos, a gente tem muita gente chegando na escola, assim, pelo boca a boca também, então eu fico muito feliz. Obrigada, Matheus, meu primeiro aluno homem mesmo, faz um tempão já. E a escola só tem crescido. Então a gente é uma escola francesa, na verdade, considerada a melhor da Europa, com nível máximo pelo RNCP, que é como se fosse o MEC na Europa, vou falar rapidinho, então. E a gente traz esse outro olhar para a moda, que é tão importante, que a gente vê crescendo muito, né, gente? Eu sempre digo assim, o mercado da moda ele não vai mais aceitar, as pessoas não vão mais aceitar, a gente já está vendo esses movimentos, a moda de maneira superficial, a moda sem propósito, a gente se vestir sem olhar para o nosso ser. Então toda a base da escola é assim, é ser para vestir. A gente tem formação de psicologia da autoimagem, a gente tem técnicas de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento dentro do nosso processo, e isso é muito atendendo a essa demanda, né? Eu tenho uma adolescente de 20 anos, uma filha de 20, um menino de 10, e eu vejo para essas novas gerações, para essas pessoas, né, para os jovens que estão vindo agora, não dá mais para a gente trabalhar e olhar para a moda como era antes. Como, por exemplo, quando você começou na sua carreira e fala muito bem que mudou muito nesses 25 anos. Então, as formações, os estudos, o conteúdo, aonde vocês se profissionalizam, quem está entrando nesse mercado, vocês precisam estar atenta para como se faz essa moda, como se faz esse estudo, como se olha para isso. A questão mesmo da roupa, do corpo que tu trouxeste. Não dá mais trabalhar com a moda com essa história do certo e o errado. Não dá para dizer que uma pessoa que é baixinha não pode usar uma pantacur. Tem que ensinar essa pessoa a usar a pantacur de um jeito que vai favorecer o biotipo dela. Se tu és baixinha, imagina tu ter o sonho de usar uma pantacur, só que lê lá, não pode usar a pantacur porque é baixinha. Gente, não dá para aceitar isso. A gente tem que fazer aquilo que a gente quer do jeito certo. A moda tem que ser um potencializador da nossa autoestima e daquilo que a gente quer imprimir na nossa vestimenta, daquilo que a gente quer imprimir na nossa imagem. Ela não pode nos podar, não pode nos boicotar. Então os estudos, as metodologias, elas têm que vir nesse sentido, em como que eu, ser humano, consigo me apropriar, me fortalecer, melhorar minha autoestima, ter mais poder a partir da moda. A moda precisa me servir e eu não tenho que ser escravo dela. Eu preciso fazer com que ela me potencialize. Eu tenho que usar aquilo que eu quero usar e que faz sentido para eu usar da moda. Como existem técnicas, metodologias, formas de fazer compensação que eu vou fazer, que vou me sentir bem com aquilo. Então é isso, não pode ser mais diferente. A gente não tem que aceitar que seja diferente. A gente não é escravo de nada. Já tem muito limitador para tudo na nossa vida, já tem muita regra para tudo na nossa vida. A gente não precisa ter regra na hora de se vestir também. A gente precisa se conhecer, ver o que faz sentido pra gente, como a gente se sente bonita, e a moda precisa nos ajudar com isso. Eu recebi informação aqui no meu ponto eletrônico, na verdade no celular, que a gente tem ainda espaço para mais uma pergunta. Ai, que bom! Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, Quem quer mais uma? aqui, por gentileza. A escola tá ganhando, viu? Vocês não vão ganhar o gift final, só escravos de casa. E eu quero dizer que tem gift no final mesmo. Tá vendo? Meu Deus do céu. Oi, meu nome é Karina. Eu tenho uma pergunta para Fernanda. Você é uma mulher muito bonita e muito espontânea, muito tamo junto. Eu gostaria de saber se, como a tua imagem comunica isso,
Se em algum momento da tua carreira, pelo fato de você ser como você é, se portar como você se porta, você foi mal interpretado por isso, seja, enfim, de várias formas, mas se em algum momento você foi julgado pela sua maneira de ser espontânea, assim, e se isso aconteceu, como que você reagiu? Então, na verdade, as pessoas só conseguiram ver a minha espontaneidade depois da era digital, né? Antigamente a gente não tinha isso. Eu até brinco muito que no auge da minha carreira como modelo, se tivesse internet, as pessoas iam ter outra concepção, né? Sobre uma pessoa. E as coisas eram diferentes, graças a Deus ninguém tem, né? É tudo arquivo morto. Mas, graças a Deus eu não tive nenhum problema e nenhuma falsa interpretação de qualquer coisa que eu tenha dito, porque eu não me aprofundo muito principalmente em questão de política, coisas que são muito, como posso dizer aquela palavra? Polêmica. Não só polêmica, é polêmica, essas duas estão juntas, mas eu digo assim, eu não sou muito militante em relação às coisas, eu respeito, porque eu acho que tem um limite nas coisas. Se você não sabe falar sobre o assunto, não fale. Então, muitas das vezes eu não falo sobre assuntos que eu não tenho capacidade para falar. Então, eu acho que isso é uma percepção minha, até para não incomodar o próximo, entendeu? Falar coisas que eu não sei, não tenho gabarito para isso. Então, eu sou muito... Por isso que eu não falo tanto na internet. E muitas das vezes não é que eu não me expresse o que eu acho, mas muitas das vezes eu respeito a opinião do próximo. Então eu falo o que eu acho, mas também respeitando o próximo. Não é uma questão eu tô fazendo isso para não ofender ninguém ou para ser a boazinha, não é isso. É questão de personalidade minha mesmo, eu sempre fui assim. Então eu não tive até hoje não tive nenhum problema em relação a isso. E se eu tive, ninguém me contou, não chegou até mim. Ou eu já bloqueei a pessoa, nem fiquei sabendo. Mas assim, é sério, mas em geral, assim, ainda não tive nenhum problema, graças a Deus. É isso. Bom, vou então agradecer as minhas convidadas, Bruna da Mota, uma salva de palmas para essas duas mulheres maravilhosas, talentosas, empoderadas. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho, na sequência a gente volta então no talk show com a Glória Coelho. Muito obrigada por